Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus da Zeromate trazendo mais um conteúdo. Depois de um tempinho aí sem gravar, né, pessoal? Tenho recebido bastante inscritos novos aqui no canal, então se é um novo inscrito, seja muito bem-vindo. Se sinta à vontade aí para me mandar a mensagem e buscar um pouquinho mais de conteúdo lá. A gente troca uma ideia, te dou uma atenção para ajudar realmente você melhorar na sua visão do mercado, beleza? Bom, galera, lembrando que todos esses conceitos de Smart Money que são utilizados aí por grandes bancos e grandes instituições financeiras que operam no mercado também podem ser aplicados em diferentes mercados. Eu costumo operar no mini índice, porém você pode sim operar no mini dólar, pode utilizar aí no Forex, pode utilizar se você é um investidor de longo prazo e tem interesse pela análise gráfica, pode também utilizar aí para fazer o seu posicionamento nas ações. Então é bem importante a gente saber como o mercado funciona de maneira geral. Lembrando que aqui a gente não está falando só de gráfico, né? Vou começar a abordar um pouquinho mais essa questão do comportamental, das questões de gerenciamento de risco, tudo que realmente você precisa para se desenvolver no mercado, né? Bom, então antes de tudo eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificações, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para vocês e vai notificar sempre que houver novos vídeos, beleza? Bom, galera, nossa preparação começa da seguinte forma: a gente marca as regiões aí mais visíveis, eu gosto de utilizar aí os 5 minutos. E depois baixamos aí para o tempo gráfico de 1 minuto para buscar as nossas operações. Você fala, pô, mas será que não tem muito ruído e tudo mais? Eu acredito que possa até ter um pouco de ruído sim, porém para o nosso tipo de análise fica muito mais visível esse tipo de manipulação, principalmente no intraday. Aí, se você usa tempos gráficos acima de 5 minutos, você acaba perdendo muitos detalhes que são importantíssimos na sua análise. Então, baixando aqui para o tempo gráfico agora de 1 minuto. Então, o mercado acabou consolidando nessa região de fundo e após a abertura fez com que o varejo acreditasse na formação ali de um fundo triplo, né? Então, isso fez com que muitos traders acreditasse que o preço poderia voltar a níveis superiores e, é claro, foi o que o institucional aproveitou para realizar vendas ao longo do dia. Então a gente vê essa captura de liquidez acontecendo neste ponto. Por mais que nós tivemos aqui a formação de um fake out, onde você, após a captura de liquidez, poderia ter sua entrada quando o candle fechasse abaixo dessa região, você teria um stop muito caro. Se a gente desenhasse aqui, ó, você teria praticamente 475 pontos de stop para um alvo de 550. Então, eu sempre digo que é interessante você buscar trades com uma relação de risco e retorno de 3:1 ou mais e deixando stops aí com menos de 190 pontos, conforme vídeos anteriores no caso do índice. No caso do dólar, você pode buscar aí operações com menos de 6 a 5 pontos de stop. Então, por mais que nós tivemos essa captura de liquidez, essa manipulação de preço, você ficaria de fora dessa operação, né? Então o mercado acabou se desenvolvendo um pouco mais aí, chegando a níveis inferiores. A gente poderia atualizar as regiões de máxima e de mínima que fossem sendo criadas, né? E por que a gente não faria compras na formação desse spring, por exemplo? Se a gente calculasse o nosso stop, a gente teria um stop caro também, né? Então a gente teria ali uma possível manipulação de fundo, né, caracterizando o spring, onde a gente teria como alvo a próxima região de liquidez, neste caso essa região superior. Então você teria levado um stop aí. Porém, reparem que o valor calculado aqui seria de 270 pontos, o que já fica fora do nosso gerenciamento de risco. Então você poderia ficar de fora dessa operação e evitaria aí mais stops, porque se a gente
parasse para calcular esses próximos trades, nós teríamos aí também novas capturas de liquidez formando, caracterizando um spring. Porém, se a gente parasse e analisasse, teríamos aí uma relação de risco e retorno não tão interessante por conta do stop estar muito caro. Então aqui já teríamos mais 335 pontos e por último, neste ponto, teríamos também cerca de 270 pontos, se eu não me engano. Deixa eu só encaixar aqui. Então é bem interessante que você busque aí operações dentro do seu gerenciamento, né? O nosso alvo seria o mesmo também praticamente, e seria contra a tendência. Então nosso alvo teria que ser menor, né? Então você teria aí 275 pontos de stop, seria mais um fator para você ficar de fora. Só que a gente não quer entrar nessa pernada de mitigação, porque a gente sabe que ela serve para atrair o varejo para um ponto onde os players querem realizar um outro tipo de movimentação. Então, nesse caso, tivemos uma mitigação para alta, sendo que o interesse verdadeiro do mercado era em voltar para uma região de venda, onde outros players pudessem ali realizar novas vendas. Se a gente parasse e analisasse, o mercado já tinha confirmado essa movimentação por conta do rompimento do fundo no dia anterior. E aí, como que a gente procura aqui uma região interessante, né? A gente pode até voltar aqui para os 5 minutos e observar essa mitigação acontecer. E olha só como o varejo é atraído por essas figuras gráficas, né? Então o mercado tocou naquela região de fundo, se deslocou rapidamente e formou aqui uma chamada bandeira. Então muitos traders do varejo estão aguardando ali que o mercado faça um rompimento, que ele se desloque e continue com a expectativa da mesma pernada aqui que aconteceu previamente e o mercado chegasse lá em cima. Só que olha só como que essa forma de atrair o varejo é interessante, e olha só a região que esse preço foi conduzido. Ele foi conduzido, para quem meu seguidor já sabe o que significa, porque eu já postei sobre isso, sobre o order block. São blocos de ordens institucionais, onde o player usa isso basicamente para defender sua região e principalmente para adicionar contratos. Então ele não vai entrar, se eu tenho ali 80 mil contratos para entrar, 60 mil contratos para entrar no dia, eu não posso simplesmente ir lá na minha boleta e digitar 60 mil e entrar direto no mercado, porque eu vou gerar um alto deslocamento no preço, vou gerar um imbalance. Eu posso caracterizar ali, deixar muito exposta a minha posição para outros players que podem ir contra a minha posição. Então o que eu faço? Eu divido a minha posição e posso ir adicionando e fazendo a defesa, fazendo um gerenciamento desse preço. Então de que forma que eles fazem isso? Nos chamados order blocks, nós temos ali ordens passivas. Então o mercado encontra essa barreira de ordens institucionais com uma série de ordens realmente que o preço realmente não passa, serve como uma barreira mesmo. E ele consegue defender a posição dele, porque ele deve ter girado o preço para baixo aqui no mercado, e também está adicionando contratos. Como que você poderia surfar aqui essa movimentação? Você poderia fazer sua entrada na região intermediária deste order block, deixando o seu stop acima deste ponto, cerca de 130 pontos de stop, para buscar a próxima região de liquidez. Onde foi essa região de liquidez? Na mínima do dia. Então você teria um trade aí de 1.500 pontos, uma relação de risco e retorno de 11 para 1, poderia ser o seu único trade da semana sem ficar arriscando. Então a gente tem que parar com esse comportamental de pensar que você tem que fazer várias operações no dia, sendo que um trade pode te deixar positivo e às vezes até ser suficiente para te manter aí na semana com um resultado positivo. Beleza? Bom, galera, esses são os conceitos de Smart Money, mais uma aula para vocês. Peço que continuem aí curtindo o conteúdo do canal.
e continue me apoiando para trazer cada vez mais assuntos para vocês, beleza? Grande abraço e até mais.